Fala galera do Jovem Cast, hoje estamos aqui iniciando mais um episódio. Hoje temos 2 rostinhos conhecidos, finalmente nós trouxemos pessoas que já são daqui do nosso não, uma pessoa é do nosso distrito, a outra pessoa não é, mas a gente vai reconhecer também. E gente, nós estamos aqui hoje com o Alisson e com o Alexander. Se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade, podem falar, repitam o nome de vocês também, falem o nome de vocês, de onde vocês vieram, qual ministério vocês participam. Bom, o meu nome é Alexander, eu faço parte da Igreja do Arboredo, do distrito, né? Cidade industrial da SIC. Distrito bonzinho, né, irmão? Exatamente, muito bom, né? Muito querido, né? Pela CP também. Amém. O meu cargo na igreja faz parte do que é ministério pessoal, né? Evangelismo. Também faço parte do Ministério Jovem. E sou o diretor da igreja do Arboredo também. É de tudo um pouco, né, irmão? Exatamente. Amei. Depois dessa, eu fico com vergonha de me apresentar. Muita coisa. Eu sou Alisson, sou do distrito de Araucária. Pertenço à igreja do Bela Vista. E lá eu sou tanto professor da escola sabatina quanto associado jovem. E só. Amei. Só. Ele tem um a mais, mas é só isso. Bom, gente, muito obrigada por vocês terem aceitado o convite, por vocês estarem aqui hoje com a gente. Pra gente é muito gratificante ter esse apoio de vocês e também de outros distritos, né? Esse distrito de Araucária já nos emprestou alguns convidados e hoje estamos aqui com mais um. Então, bom, muito obrigada tanto a vocês e também muito obrigada pela nossa equipe, por todo o carinho que vocês tiveram também, preparação e enfim. Gente, antes da gente iniciar falando sobre a lição, vamos fazer uma oração para que a gente peça discernimento de Cristo para a gente poder falar sobre ela? Vamos. Eu posso orar. Santo e poderoso Pai que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos por mais um dia na tua presença e pedimos que teu Santo Espírito esteja conosco. Que o Senhor guie o nosso estudo e a nossa conversa e que possamos aprender um pouco mais sobre ti e sobre os nossos antepassados, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Alisson, você estudou a lição, né? Falou aí sobre os antepassados e a gente vai estar citando um pouquinho sobre eles. E, gente, o nome da nossa lição da semana, ela é Altares para Recordar. E o texto-chave se encontra em Gênesis, no capítulo 12, do versículo 1 ao 9. Ali a gente tem algumas historinhas bem bacanas em Gênesis e a gente já vem trabalhando Gênesis até aqui. E quando vocês viram um texto-chave e vocês viram ali o tema, a tirinha, que a tirinha tá bem interessante agora também. E ela tá ali com uma história que a gente, até quando a gente lê sem entender o contexto, a gente se questiona também sobre a história que a tirinha tá nos mostrando. Mas quando vocês leram assim o título, o que vocês imaginaram que a lição estaria falando? O que vocês idealizaram assim para vocês? Bom, quando vejo, né, o título da lição, Altares para Recordar, eu vejo, né, o que passaram nossos patriarcas lá no passado, né? E também vendo na história de Abraão, aqui nós vemos, né, que Abraão olha para o céu e Deus dá para ele uma promessa, que logo após vê uma promessa meio que duvidosa. Está se contradizendo, exatamente, né? Quando Deus pede para ele entregar o seu filho único. Daí eu vejo, né, talvez a fé que Abraão tinha era tão grande que ele não duvidou em aceitar aquele chamado que Deus tinha dado para ele, né? Ao contrário de hoje, muitas vezes a gente faz o contrário, né? No primeiro questionamento ali, a gente já acha meio duvidoso e já prefere nem fazer. Alisson, você idealizou alguma coisa, imaginou alguma coisa? Eu acho que a questão de altares me remete muito mais ao Velho Testamento, né? E vendo como que Deus foi conduzindo o povo durante todas as eras, independente do quão difíceis elas fossem. A questão dos altares, você vê a gratidão tanto de Abraão, quanto de Moisés, quanto de todos os grandes nomes da Bíblia. E eu acho interessante você pensar em cada um desses altares e como que cada um deles está ligado à essência de Deus. Ou seja, o cuidado de Deus, a proteção dele, o amor dele, a redenção dele. Então, cada um desses altares estava relembrando alguma dessas coisas, conforme os patriarcas faziam, conforme os profetas faziam. Outra coisa que nós vemos aqui
na questão de altares, né? Logo após a queda, Deus dá uma ordem para Moisés de colocar uma tenda para ele poder se comunicar e estar em meio do povo, né? Hoje em dia é muito diferente, a gente só faz uma oração e se comunica com Deus. E a gente muitas vezes ainda acha que é demais, né? Tirar um momento ali para ter com Deus. Exatamente, né? No passado a gente tinha uma pessoa especificamente para interceder por nós. Hoje em dia nós temos uma pessoa específica que é o Filho de Deus, Jesus, né? E obrigado a Deus por isso, mas Amém. A gente também pode se comunicar com Deus sem ter o intermédio de outra pessoa, a não ser Jesus, né? Interessante. Sim. E eu acho um ponto importante lembrar que muitas vezes os planos de Deus, eles não vão estar tão estampados assim na nossa cara. Imagina Abraão, tipo, Deus tinha falado que da sua geração viria outras milhares de gerações. E aí, do nada, passa um tempinho e Deus já tá pedindo para que ele dê seu filho. E aí ele fica tipo, mas Deus falou que eu iria ter ia gerar muitas gerações e agora tá pedindo meu filho. Como que eu vou continuar gerando tudo isso? E muitas vezes, tipo assim, ali ele pode não ter entendido, mas pela fé dele, por ele ter prosseguido com aquilo, sem saber o que iria acontecer após isso, eu acho que vem um ensinamento muito grande pra gente, tipo assim, cara, Deus pode te pedir algo muito importante pra ti, mas basta tu confiar e seguir que ele sempre tem um plano pra você. Às vezes você não vai entender. E já que a gente falou sobre altares, nesse ponto de altares de recordação, o que pode hoje ser um altar de recordação para que a gente se lembre de Cristo? Eu acho que tem várias questões que podem ser altares, né? Igual a lição fala de você colocar um despertador no celular para você lembrar de falar com Deus, ou lembrar de orar por alguém, né? Eu tenho um altar no meu trabalho. Então eu tenho um cantinho só meu lá, que todo dia eu vou lá, faço minha oração em paz no meu horário de almoço. E isso tem sido muito importante para mim. Porque cada vez que eu fico sozinho com Deus, eu consigo relembrar de várias coisas que já estavam perdidas na memória. Coisas que realmente eram muito importantes, só que conforme vai passando o dia a dia, você vai esquecendo, né? E tem essa questão dos altares, tanto para você mesmo, como memorial, e tem altares para outros, né? Que eu acho que entra a questão do exemplo que você passa, do seu modo de viver, do seu modo de portar, do seu modo de conversar, que é o que a gente deve viver no nosso dia a dia. Então, eu acho que vale muito essa questão de você ter a gentileza, de você ter a questão de ser prestativo, de você se importar com os outros. Eu também acho que conta como altares. Igual Abraão, ele erigia altares ali e simplesmente isso servia para ele adorar a Deus, servia para ele recordar sobre isso, se ele passasse por ali novamente, e também outros que passassem por ali sabiam que tinha acontecido um milagre ali. Sim. O altar, para mim também, ele é... Lá em casa também, quando a gente está dormindo, né? Lembro que todo dia, realmente, lá em casa, depois que passa de 5 horas da manhã, não consigo mais dormir, né? Aí eu lembro que tem um Deus que ele é grandioso e maravilhoso e que através desse alerta, né? Esse pode ser o alarme, né? Para minha vida. Sim. Ali, deitado do lado da minha esposa, começo a falar com ele, né? Pedir a proteção dele, não somente para minha vida, mas também da minha família. Ali vem na minha mente, né, o nome dos pastores pelo qual eu já fizeram parte do distrito pelo qual eu passei e começo a orar por eles, sabe? É muito bom a gente ter esse momento de recordar os tempos bons que a gente passou com aqueles pastores, com nossos irmãos, né? E vendo o tempo difícil que nós estamos passando, mas com alegria e a certeza de que Deus logo irá voltar para que tudo possa mudar, sabe? E também, outro momento assim, de testemunhar é no trabalho, né? Sim. Lá no trabalho a gente pode dar testemunho com a nossa vida, através do que nós falamos, né? O que nós comemos, certo? E da forma como nós agimos durante a jornada do trabalho, porque às vezes a gente perde um pouquinho que a paciência com aquelas faltas de material, dependendo da área de trabalho, né? Que eu trabalho na construção, e a gente às vezes fica meio que chateado, mas aquela pessoa é um filho de Deus, criação de Deus, e a gente lembra, nós temos que orar por ele, para que Deus possa mudar a vida dele. Então, assim, é importante, né, também a gente lembrar
não somente do altar em casa, mas também no trabalho, né? Ter um canto específico, como falou aqui nosso querido amigo, e também dar o testemunho, né? O exemplo de quem nós somos e como as pessoas poderiam ser no futuro por meio do nosso testemunho, para poderem conhecer a Deus, né? Já pode falar. Só adendo. É que os altares hoje em dia eles são um pouco diferentes, né? Na época de Abraão ele ia lá, fazia um altar de pedra, aquilo virava testemunho. Hoje, se Deus, sei lá, me der um livramento na rodovia, eu não bater o carro, não posso ir lá e levantar um altar ali no meio da rua. Altar de pedra, porque o próximo que vir vai conhecer Jesus pessoalmente, se eu fizer isso. Mas assim, os nossos altares eu acho que são essas questões. São coisas que você faz para relembrar, igual... eu aposto que entrando na casa de todo mundo aqui vai ter um versículo na parede, vai ter uma Bíblia em cima da estante, vai ter um estudo bíblico. Os livros da Ellen White na estante. Toda a coletânea ali, né? Certinho. Mas eu acho que é justamente isso. Cada pessoa que entrar na sua casa, ela vai bater o olho ali e já vai analisar. Não, peraí, essa pessoa está se importando mais com saúde, essa pessoa está se importando em ter uma comunhão diária com Deus. Marcar a diferença, né, meu amigo? Sim. Exatamente. Então, eu procuro deixar isso também no meu apartamento. Tem lá o meu cantinho da estante, tem vários versículos espalhados por tudo que é lugar. Até porque eu tenho amigos que não são cristãos, tenho amigos que não são adventistas e tal, e isso já vai mostrando para eles mais um pouco sobre o meu modo de agir. Acaba sendo um testemunho. E bom, já que vocês entraram nesse ponto, a gente falou um pouco sobre como nós podemos em casa e no trabalho mostrar que somos cristãos. Mas como pessoa, por exemplo, fui no mercado. Estou passando pelo mercado. Como que aquelas pessoas que estão passando por mim no mercado podem reconhecer que eu sou cristã? Como que aquelas pessoas que passam por mim no dia a dia, que eu não vou ter um contato, podem, tipo assim, opa, aquela garota ali, aquele menino que trabalha lá no colégio adventista, aquele irmão lá que sempre passa lá na rua. Como que eu posso saber, como que as pessoas podem saber que nós somos cristãos pelas coisas que fazemos? A diferença, ela marca a questão da nossa educação, né? A nossa criação, né? Sim. A gente vê que o cristão ele veste de uma forma diferente, né? Ele anda de uma forma também diferente, e as coisas que o cristão verdadeiro, porque tem o cristão meia boca e tem o cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro, ele vai comprar coisas que realmente edificam, né? A pessoa vai ver, nossa, esse daqui lembra que teu corpo é um templo de Deus. Diferente, né? Então, isso também é um modo de testemunhar, né? Acho que pensando por esse lado, até o que entraria no teu carrinho, né? Pode contar como testemunho. Sim. Então, dependendo do lugar que você frequenta, dependendo dos amigos que você tem, do jeito que você fala, já vai dizendo um pouco sobre como é a sua caminhada com Deus. Questão de alimentação, questão de testemunho também, que muitas vezes a gente fala do jeito de agir, mas testemunhar, às vezes a gente não trabalha muito bem essa questão, né? Mas que também é bem importante. Não só testemunhar para as outras pessoas, mas também contar o nosso testemunho para nós mesmos, para que a gente se lembre, tipo, pô, Deus já foi tão bom comigo, que eu também quero transparecer essa bondade para as outras pessoas. E eu acho que isso é muito importante que a gente deva se lembrar. E quando a gente se lembra, a gente também lembra de ser gratos. Porque quando a gente recorda, passa outra vez pelo nosso coração. E a gratidão, ela preenche. Só que muitas vezes, algumas pessoas não acabam sendo preenchidas por essa gratidão. Vocês acham que... Bom, como eu posso dizer? Você acha que a gente deve ser mais grato pelas coisas que Deus faz por nós? Para que as outras pessoas vejam que, tipo assim... Cara, tem uma luz diferente naquela pessoa. E aí, quando vai conversar com a pessoa, sai muita gratidão, tanto da boca, tanto das atitudes. Vocês acham que a gente deve ser mais gratos, de fato, pelo que Deus tem feito pela nossa vida? Olha, sem sombra de dúvida. Eu acho que toda a gratidão que você tiver a Deus ainda vai ser pouca. Ainda bem que a gente tem a eternidade para isso, né? Para ser grato a Ele. Porque só de você estar levantando no seu dia a dia, de você estar respirando, de você ter um trabalho, de você enxergar... Nossa, a lista é gigantesca. Então, assim, você consegue demonstrar a gratidão a Deus de inúmeras formas. A gente sempre cita questão de ofertas, dízimos, questão de louvores, questão de conversas que você tem. Eu acho que a gratidão a Deus, em primeiro lugar, ela tem que estar vinculada sempre ao memorial, igual a gente estava falando, né? Você tem que relembrar do que foi feito por você hoje, mas também de coisas que foram feitas por você anos atrás. Bom, e momento aqui
questão de gratidão, né? Lembrar do passado, né? O que passou Jesus, né? A gente reclama tanto pelas coisas que acontecem dia a dia, mas quando a gente vê o que passou Jesus, Como foi seu ministério, né? a vida dele, a gente não passa nenhum 10% do que ele passou e a gente fica reclamando, né? Ontem mesmo fiz uma visita, né? Tem um garoto aqui bem perto, com 7 anos, né? Ele não consegue nem respirar, pela própria vontade dele, né? Uhum. Ele tem que respirar por uma maquininha. Ou seja, o que Deus passou, Jesus, naquele momento, quando ele fala, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, né? Mas seja feita a tua vontade. Realmente, esse é o sentido de viver como cristão. Ver o que Jesus passou e dizer, poxa, obrigado, Pai, porque Tu és eu tão tenho bom vida, comigo. né? Não estou passando por nada do que teu filho passou. Mas é claro que a gente tem um sentimento de querer, talvez, passar por uma experiência similar para poder dizer, realmente vale a pena, né? Passar por esse momento. Eu acho incrível, né? Jesus, ele passou tudo que a gente poderia ter passado e realmente nós não somos merecedores pela nossa conta. Mas quando a gente vê a graça de Cristo alcança, né, a nossa vida, ela purifica e nos ajuda a viver de uma forma diferente, né, meu amigo? E eu acho que também pensando na questão de Abraão, o tanto que Abraão era ligado com Deus, a gratidão dele com Deus, que Abraão foi chamado amigo de Deus. Quantas pessoas na Bíblia a gente consegue ver que conseguem uma nomenclatura dessa? A questão de ser amigo de Deus, ou Enoque, que andou com Deus, Moisés também. Então são umas figuras assim que eu ia dizer o cristianismo, né? Mas assim, a ligação deles com Cristo era tão forte, a ligação deles com Deus era tão forte, que era impossível deles também não entrarem em conflitos, ou a questão das pessoas não verem isso. Então acho que muitas vezes também tem essa questão. A gente fala de ser grato a Deus, da gente transparecer a Cristo, mas isso vão trazer conflitos também, algumas vezes. E vocês possuem alguma experiência de vida, algum testemunho, onde vocês estavam passando por alguma dificuldade, mas Cristo lembrou vocês de que ele estava ali? Por mais que esse não deva ser o dever de Cristo, ter que estar nos lembrando a todos os momentos que ele está ali com a gente. Mas já houve algum momento onde vocês pararam, tipo, estavam passando por alguma situação, vocês pararam e, tipo, opa, mas Jesus morreu por mim na cruz. Tipo, olha o tanto de vezes que ele já me livrou no trânsito, no trabalho e etc. Será que eu deveria, tipo, ter um pouco mais de paciência com Cristo? Já houve um momento onde vocês precisaram se recordar que Cristo ama vocês? Olha, inúmeros. Tem um testemunho que eu acho bem interessante na época de pandemia. Acho que todo mundo deve ter um testemunho na época de pandemia, né? É meio que padrão. Mas eu estava passando por uma dificuldade financeira muito grande. E nessa época eu meio que questionei a Deus. Falei, pô, Senhor, eu tô tentando fazer tudo certo, eu tô tentando seguir e tudo mais, por que tá acontecendo comigo? Coisa que também quase todo mundo vai fazer uma hora. E daí foi um dia depois, chegou uma ligação, uma mensagem, falando que eu tinha ganhado um sorteio no mercado, uma rede grande de mercados, de 1 ano de compras. Então foi um negócio assim, completamente surreal e foi muito rápido a resposta da oração. Um negócio que não tinha como eu falar assim, não, foi coincidência e tal. E o cara falou que já estava procurando fazia 3 meses para conseguir falar. Capaz. É um negócio que eu senti muito o amor de Deus, depois eu fiquei constrangido por isso. Que eu pensei, peraí, eu tô ali tentando bater de frente com Deus e ele já estava garantindo isso para mim. Amém, né? Eu lembro também uma vez que eu estava lá em Manaus, trabalhava na área de construção, né? E a gente fez o nosso almoço, fomos para a igreja, só que só tinha aquilo para comer, não tinha mais nada, literalmente só aquilo, né? E eu comecei a lembrar do Salmos 23, né? O Senhor é meu pastor e nada vai faltar, na minha mesa, na minha despensa, ou seja, nada vai faltar, né? Eu comecei a confiar nessa promessa e comecei a questionar com Deus, né? Ô Senhor, ainda é sábado, amanhã é domingo, né? Como que eu vou fazer para me manter e poder chegar, né? Até segunda-feira no trabalho fraco não dá, né? Para trabalhar. E sem ter ninguém para emprestar, para comprar alguma coisa aí, né? Para comer no domingo. E comecei a questionar e a orar com Deus e falar com Deus, Senhor, Tu é bom. Minha vida está entregue nas Tuas mãos.
eu confio nas tuas promessas e sei que o Senhor vai suprir a minha necessidade, né? E comecei a fazer aquela oração, a questionar com Deus, falar com Ele, dizer, Pai, mas eu creio que estou fazendo as coisas certas, porque está dando errado assim na minha vida, né? E comecei a pedir para Deus, né? E as coisas que eu pedi para Deus, literalmente foram dadas naquele momento, né? Então a gente não é somente confiar, é como uma oração. Sem uma ação, a gente não tem resultado, ou seja, fé sem obra, ela é morta. O que aconteceu com Abraão? Ele confiou na promessa de Deus. Mesmo tendo que entregar o seu filho, ele confiou na promessa de Deus. Tanto assim que quando eles estavam chegando no local do holocausto, né, ou do altar, onde seria sacrificada aquela oferta, né, aquele cordeiro, né? O filho de Abraão pergunta, pai, mas cadê a oferta? Cadê o cordeiro? E eu ele imagino fala, quão doloroso deve ter sido o momento de escutar essa pergunta. imagino que foi um tapa na cara dele, né? Aí ele disse, Deus proverá. Não se preocupe, filho. Quantas vezes nos falta falar esse Deus proverá, né? É ter essa confiança em Deus a ponto de falar, Deus proverá. Não sei qual vai ser, o que vai ser o dia de amanhã, mas Deus proverá. É que é muito fácil a gente dizer obrigado, Senhor, quando a gente tem comida, quando a gente tem emprego, tem dinheiro para a gente comprar as coisas que a gente precisa. Mas quando a gente não tem, nós como cristãos, como que nós agimos naquele momento, né? Então, Abraão, para ele estava tudo perdido, literalmente, naquele momento, né? Mas ele confiou na promessa de Deus. E Deus cumpriu a promessa na vida dele, amém? Eu acho que entra até essa questão aí, que muitas vezes a gente pede um milagre para Deus, só que a gente fica tentando solucionar o problema no lugar dele. Antes de deixar ele resolver. Exatamente. Então, assim, não, se Deus fizer desse jeito, não vai dar certo. Tá, mas se ele fizesse dessa forma, também não vai dar. Então, assim, entrega para ele, não fica tentando tirar. Só espera ele agir. Espera, que provavelmente ele vai te surpreender de um jeito que você nem imaginava. Já aconteceram várias vezes comigo e eu tenho certeza que vai acontecer o resto da vida também. É normal, Deus gosta de fazer surpresa com a gente. Sim. E bom, gente, vocês teriam algum recado que vocês gostariam de deixar? Um aconselhamento para os nossos jovens, para os jovens de vocês também? Bom, o que eu falaria é confiar cada vez mais em Deus, né? Estudar cada dia mais, não somente a lição, mas também a palavra de Deus. E fazer com que Deus seja realmente, né, a solução para cada problema. Exatamente. Eu penso que realmente tente colocar um altar na sua vida, tente administrar um tempo para você ter com Deus diariamente e tente achar amigos que simplesmente acreditem no mesmo que você, que isso vai fortificar a tua fé cada vez mais. Eu acho que é o recado de hoje, é um recado bom. Amém. Bom, gente, acredito que não tem forma melhor da gente finalizar a não ser agradecer a Deus por tudo que aqui foi dito e pedir para que Ele toque no coração das pessoas que estão assistindo também. Irmão, tu faz a oração pra gente? Faça assim. Querido Pai, eterno Deus, muito obrigado por esse momento tão incrível que nós passamos aqui neste local. Obrigado pela lição. Continue fortalecendo a nossa fé e que não somente fique com Abraão, mas também que nossos dias se levantem homens jovens dispostos a fazer a tua santa e boa vontade. Amém. Fica conosco, são bênçãos que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, é sempre muito importante a gente relembrar do tanto que Deus tem cuidado de nós. E perante isso, eu gostaria de mais uma vez agradecer a vocês por terem topado essa ideia, por estarem aqui hoje falando um pouquinho mais sobre a bondade de Cristo, tanto na vida de vocês quanto na vida ao redor das pessoas. E esse é o momento onde vocês podem olhar para a câmera de vocês e dar um tchauzinho, mandar um beijo para o distrito de vocês, mandar um tchau, talvez um abraço em específico para alguém importante. Podem ficar à vontade. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que continuemos, né, nessa caminhada e levantemos um altar para Deus na nossa casa, no trabalho, e continuemos à frente, né? Que Deus abençoe. Amém. Eu quero mandar um abraço para o meu distrito de Araucária, que tô vendo que aqui é minoria hoje. E realmente, abração para a galera. Muito carinho com vocês. Falou, gente.
Bom, gente, se vocês querem estudar um pouco mais sobre a Bíblia, sobre as histórias tanto de Abraão quanto as outras, como nós já havíamos comentado aqui nas outras lições, acessem esse QR Code que está aparecendo aqui no canto da tela, do lado direito. E se vocês entrarem em contato com a nossa amiga Esperança, da Novo Tempo, onde vocês poderão ter acesso a um estudo bíblico em específico. No QR Code do lado esquerdo, vocês também poderão acessar a Novo Tempo, o canal da Novo Tempo, onde vocês vão poder escolher o estudo bíblico que vocês se identificarem melhor. E também, caso vocês queiram receber alguém da Novo Tempo na casa de vocês, passando o estudo bíblico, podem entrar nesse link, podem acessar esse QR Code, que sempre vai ter alguém dando retorno para vocês. Se ficou alguma dúvida, se você gostaria que nós tirássemos algum questionamento que ficou na sua mente aí durante a nossa lição, durante a semana, pode comentar que sempre vai entrar alguém da nossa equipe em contato com vocês também para estar dando esse retorno. Lembra de curtir, comentar, compartilhar com as pessoas ao seu redor para que elas também conheçam mais sobre o amor de Cristo. E gente, sério, Cristo é muito bom. Então, lembra sempre de espalhar essa mensagem a ele. Ô Ju, deixa eu te perguntar uma coisa. Os estudos são pagos ou são gratuitos? Irmão, é gratuito, né, gente? Deus quer chegar até ti de todas as formas. Então, são gratuitos, podem ficar à vontade, podem entrar, não tem... Tipo assim, gente, sério, não vai ter nada pedindo pra pagar. Se tiver alguma coisa, é bom entrar no QR Code diferente. Mas é de graça, a bênção ela sempre vai vir de graça na nossa vida. E não seria diferente aqui no podcast. Então, é isso. Tchau, até a próxima quinta-feira. Falou.